Bom, Elivaldo Barbosa e eu aqui no estúdio, nesse Notícia da Manhã especial, bastante político, né? Queria que você falasse um pouco sobre a posse do presidente Lula, Elivaldo. Pois é, Nayara, o dia foi de festa em Brasília. Foi um domingo com muita presença de apoiadores e de integrantes lá do PT e de partidos aliados, prestigiando a posse do presidente Lula. E a primeira parte, que foi exatamente ele chegando no Congresso Nacional, sendo recebido pelos presidentes Rodrigo Pacheco do Senado, Arthur Lira da Câmara, depois conduzidos lá para o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, lá para o Salão Negro, que é um dos acessos ali para o Salão Verde, onde está o plenário da Câmara Federal, que foi a realização da sessão especial do Congresso Nacional, que impulsou o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. E aí, nesse momento, dois discursos, o do presidente e o do presidente da República e o do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e uma reafirmação de propósitos. Nayara, chamou atenção, assim, de um modo geral, no conteúdo das falas, o compromisso no fortalecimento a democracia. Esse aí me parece ter sido o sentimento mais forte no dia histórico de ontem em Brasília. Sempre posse presidencial é assim. Sempre, historicamente, é assim, sobretudo agora na era democrática, né? Na era das eleições diretas. E aí, o momento em que o presidente quebrou o protocolo e falou na caneta piauiense, que ele lembrou dessa vez, pela terceira vez, chega à presidência da República e de forma direta, pela força do voto popular, e ele lembrou esse símbolo que recebeu em 1989, quando concorreu pela primeira vez na presidência da República, usar uma caneta que ele recebeu de um militante petista aqui na capital piauiense. A gente tem esse momento da fala aí, desse momento da caneta aí, que surpreendeu milhares de piauienses. Vamos conferir? Presidente, se me permitir, eu vou quebrar o protocolo hoje para contar uma pequena história. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, companheiro Hélito, e eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para me assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89. Eu não ganhei em 94. Eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Debit. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta e essa caneta aqui, o Hélito, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Justa homenagem, né? 74% dos votos válidos aqui foram para o presidente Lula. Olha, o Lula não tem o que reclamar do Piauí, não é? Agora, esperamos que essa caneta se traduza em atos efetivos de apoio ao Piauí. Atos não só na área do ministério que caberá a um piauiense, a condução, o Ministério do Desenvolvimento Social, mas que vá muito além dessa área, que o Piauí possa ser incluído nesse processo de retomada do desenvolvimento nacional. Fato que não aconteceu, apesar das ajudas, das parcerias, muito importantes nos dois últimos governos do Lula e até nos dois de Dilma, mas que isso não foi de forma efetivado. As parcerias importantes, obras importantes, mas o Piauí ainda está, o governo federal, as gestões petistas ainda devem ao Piauí ações efetivas que possam tirar, de fato, o Piauí dessa dependência acentuada da Federação da União. Esperamos que essa caneta seja uma simbologia não apenas solene, que foi ali marcante na cerimônia, mas que se traduz em atos que o Piauí precisa para o seu desenvolvimento. Agora, por falar em atos, Nayara, ontem também foi um dia de execução de atividades no Palácio do Planalto. Logo depois da posse, todos os ministros, os 37 ministros e ministras foram nomeados e os primeiros atos já foram baixados, as primeiras portarias, os primeiros decretos. E quem tem detalhes sobre essas primeiras ações do governo Lula, voltamos a Brasília para falar com ela, a Sávia Barreto. Olá, Sávia. Prazer tê-la conosco aqui na TV Cidade Verde, nessa estreia assim, histórica, no momento das mais importantes.
acontece. E você tem mais informações sobre esses atos, também chamados de revogaço, os primeiros atos de Lula à frente do Palácio do Planalto. Com você. Bom dia, Elivaldo, telespectadores do Notícias da Manhã. Olha, são mais de 12 medidas tomadas pelo presidente Lula, assinadas ainda ontem, logo depois da posse. A gente pode dividir assim em 3 pontos. As primeiras medidas estão relacionadas à economia, por exemplo, a prorrogação da desoneração dos combustíveis. Tinha ali uma queda de braço no setor mais político, ligado ao presidente, o setor preocupado com o impacto econômico dessas medidas. A gente tem também as ações tomadas pelo presidente Lula no sentido de tirar a flexibilização do acesso às armas que o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou, assim também que tomou posse, e a gente tem as medidas relacionadas ao meio ambiente. Já é, de certa forma, uma sinalização, um posicionamento do Brasil a respeito da crise climática, também das outras nações que se preocupam com isso. É um posicionamento, inclusive eu estou aqui em um dos anexos do Itamaraty, porque hoje o presidente Lula tem uma agenda repleta de encontros com lideranças, principalmente da América Latina. Ele começa se reunindo com o rei da Espanha, mas em seguida são presidentes do Chile, da Bolívia. O foco realmente em restabelecer essas relações do Brasil com esses países a respeito de acordos, a respeito de um fortalecimento da região como um todo. Tem também uma reunião com o vice-presidente da China, outro país que é um parceiro muito importante do Brasil. Agora tem a fala do próprio presidente Lula explicando a questão do acesso às armas, né, de por que ele vai e tomou essa medida de dar um passo atrás. A gente vai conferir. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Olha, durante a campanha a gente lembra de vários momentos em que o presidente Lula falou que ia rever esses decretos do presidente Jair Bolsonaro a respeito da flexibilização, da facilidade para que as pessoas tivessem acesso às armas. E, de fato, ele cumpriu. Não só isso, a gente também destaca, Neyara, um outro ponto político, que foi a questão dos sigilos, né? O presidente Lula enviou para a Controladoria Geral da União, que é esse órgão técnico que vai avaliar os sigilos do governo Bolsonaro. Por que essa medida de não o presidente Lula assinar ali e já rever todos os sigilos decretados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque isso poderia fomentar aí uma rixa política. A gente já está num clima de polarização extrema no país, então é algo que, para dar mais segurança jurídica, o presidente Lula conversou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e teve essa recomendação, essa orientação. Então, em 30 dias, deve ter um parecer da Controladoria Geral da União sobre quais sigilos vão ser mantidos ou derrubados a respeito do governo Jair Bolsonaro. Por exemplo, tem sigilo de cartão de crédito, tem sigilo daquele processo administrativo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem sigilo do cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, é uma série de sigilos, mas tem que ser avaliado caso a caso, né? Isso pode dar mais transparência para as ações do chefe do Executivo, de quem ocupa esse cargo de chefe do Executivo. Agora, essa agenda do presidente Lula hoje, essa agenda fechada, com autoridades de todo o mundo, já vem justamente nessa esteira de credibilidade que a posse teve, né? Porque a gente teve muitas lideranças internacionais, teve destaque
destaque também nos maiores meios de comunicação do mundo e principalmente pelo caráter plural, né, pelos simbolismos dessa posse. Você falou, Livaldo, agora um pouco sobre a caneta do piauiense. Ontem eu conversei, fui atrás, né, como boa jornalista, fui atrás dessa história desse fio. Falei com, assim, pelo menos uns 5 petistas históricos, aqueles que estavam ali do lado do presidente Lula quando ele esteve no Piauí em 89, nesse início que ele citou, e muitos dizem, olha, eu não lembro dessa história dessa caneta. Eles realmente se surpreenderam quando o presidente Lula citou essa caneta do Piauí, e muitos acreditam que, na verdade, foi mais algo simbólico, foi uma narrativa, uma história para homenagear o Piauí. Então, eu acho que isso eleva ainda mais o status do Piauí. Hoje, falando em Piauí, o governador Rafael Fonteles tem uma agenda, já começa agora, às 9 horas, na posse de Fernando Haddad, e em seguida ele segue para várias solenidades de posse. A gente vai conversar com ele, logo mais vamos trazer no Jornal do Piauí essa conversa exclusiva com o governador Rafael Fonteles, mas já mostra, já sinaliza que no primeiro ato do governador Rafael Fonteles ele está em Brasília, buscando diálogo, buscando recursos para o Piauí. Então, a gente pode já antecipar para o nosso telespectador que a relação Piauí-Brasília deve ser intensificada, fortalecida, e o resultado para a população, claro, é mais recursos, mais obras, mais projetos, porque é isso que essa interlocução ela deve privilegiar. Lembrando que hoje, às 4h30 da tarde, tem a posse do senador Wellington Dias como ministro do Desenvolvimento Social, ele que está nessa pasta que é o coração do governo, porque é que vai cuidar de todo esse grande programa de combate à fome que deve ser reestruturado no governo Lula. É a principal bandeira do presidente Lula, e quem está cuidando é um piauiense, Neara. Ok, então, Sávia, muito obrigada pela sua participação e traga bastante notícias aí de Brasília para a gente aqui, para os telespectadores da TV Cidade Verde. Muito obrigada, a gente está muito feliz com a sua presença aqui na nossa emissora. Obrigada, bom trabalho.